Amém? Me dá de presente a sua atenção. Abra a sua Bíblia comigo, vamos lá. Irmão, nesse momento eu preciso que você me dê toda a sua atenção de presente. Caminhe o menos possível. Amém? O menos possível no templo. Não vá no banheiro agora. Segura a onda aí. Amém? Segura. Ah, mas eu tenho diabetes. Vai que Jesus te cura agora. Ó. Então caminhe o menos que você puder. Me dá de presente sua atenção. Olha aqui para mim. Nós estamos aqui. A maioria daqui é pastor e é líder. Quem aqui é pastor e líder de alguma coisa? Levanta a mão. Olha aí. A maioria aqui é pastor e líder. Você está numa casa de governo. Amém? Deus não nos junta só para assistir um homem pregar. Amém? Deus não nos juntou só para tomar café, como disse o apóstolo Lapa. Não. Nós fomos juntos aqui, ajuntados aqui, um ajuntamento de governo. Então nós precisamos entender o ambiente que nós estamos inseridos. Amém, querido? A Bíblia diz no Salmo 24 o que? Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. O que é levantar a cabeça? É entender o que Deus quer. Levanta a sua cabeça, você é um portal eterno. Você pode abrir os céus aqui nessa noite com a sua adoração. Ou melhor, nessa manhã, já amanheceu, né? Você pode abrir os céus aqui nessa manhã com a sua intercessão, com a sua adoração, com a sua renúncia. Aleluia! Então nós não temos prazer de vir aqui, irmão, só liberar uma palavra de informação sobre a sua vida. Você anota algumas coisas e amanhã você leva para o seu púlpito lá na sua igreja e diz assim, ó, eu estava ontem no Mevão, o pastor Luiz falou isso. Não, você não tem que multiplicar o que eu falei, você tem que multiplicar o que você entendeu. Aleluia! Então quando nós entendemos, nós desfrutamos. Então a maioria aqui é pastor, me ajude a interceder. Nós estamos aqui, irmão, há uma guerra no mundo espiritual, para que a gente não saia da religião, para que a gente não rompa no mundo espiritual. 2 Coríntios 4:7 diz, Paulo diz que Satanás tem tentado cegar o entendimento da geração, para que não resplandeça sobre ela o Espírito da glória de Deus. E nós temos que ficar ligados. Então fica aqui comigo, tá? Fica aqui, entra, mergulha no rio. Se você que precisar gritar, adorar, a gente para, a gente espera. Amém? Aleluia. Se você sentiu que pegou você, não tem problema. Mas desde que esteja inserido naquilo que nós estamos falando. Amém? Às vezes eu estou pregando. Esses dias eu estava não sei aonde pregando, uma pessoa levantou em profecia e disse, ei, Deus tem uma palavra para você. Eu digo, me entrega no final. Não, mas é agora. Eu digo, não, entrega no final. Eu estou com a palavra agora, dá licença. Então assim, a palavra está comigo. Respeite isso. Amém? Respeite isso. E fique atento aí, porque Deus vai te pegar. Eu te garanto, alguns de vocês, essa manhã, vai romper na sua mente algo sobrenatural. É na sua mente, não é no seu espírito. Eu quero pedir para os intercessores de plantão, fica aqui comigo. Guerreia aí. Por quê? Porque quando você entende, irmão, ninguém mais consegue segurar você. Quando você entende, você deixa de ser pedinte e passa a ser um intercessor. Você não vai mais para a igreja negociar com Deus. Na realidade, quando você entende, nem o seu ministério você quer mais. Você só quer Ele. Então, por favor, entra comigo. A minha batalha aqui não é pregar para gravar um DVD, para aparecer na televisão. Não, cara, eu não estou atrás disso. Esse não é o meu lugar. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Nós estamos aqui hoje para destravar algo no mundo espiritual, para ativar a nossa mente. E os meus colegas de trabalho de plantão, se Deus pegar você, pega o microfone na minha mão aqui, tá? Vocês têm legalidade para isso. João capítulo 17. Alguém pergunta para mim, pastor,
Expressa para mim num parágrafo qual é a visão do Ministério Mevan. Então eu vou expressar para você em um parágrafo a visão do Ministério Mevan. É viver o reino de Deus. Aqui ninguém consegue fluir sozinho. Todo mundo que tenta fazer alguma coisa sozinho, que cresce na vida sozinho, é porque fez alguma coisa errada no caminho. Todas as pessoas que vêm às vezes para perto de nós, irmãos, ela quer fluir no ministério só ela não consegue. Porque nós somos muita equipe aqui. Aqui um chora pelo outro, a gente compartilha dinheiro. Tens dinheiro? Não, agora tu tens, pega. Compartilha carro, um anda com o carro do outro. Amém? Um cobre o filho do outro. Um dá dinheiro para o outro fazer o aniversário do filho. Um investe no filho do outro. Conversamos coisas, nós não saímos daqui para ir receber, não. Você tem que construir na sua casa um lugar, um ambiente, irmão. Aleluia. Se as pessoas que dividem o altar com você, dividem as primeiras cadeiras da igreja, se essas pessoas, querido, não é delas que você recebe, então, querido, essa não é a sua equipe. Se você tem que sair da sua igreja para receber, é porque você ainda não construiu um lugar, naquele lugar que você está. Eu acredito no avivamento nativo, que tem o cheiro de você, o seu cheiro, que tem o cheiro, a sua linguagem. Se você precisar trazer alguém, algum artista para encher a sua igreja, cara, me perdoa. Entrega essa igreja para alguém que você não é mais um pastor. Esse lugar vai romper com você. Amém? Esse lugar vai romper com você. Você vai entrar num lugar em Deus e vai romper aí. E pessoas virão de longe para ouvir o que você está falando. Escuta o que eu estou falando para você. Eu quero ativar isso no seu ministério. Pastores da cidade vão começar a procurar você para andar perto, andar junto. Por causa do teu coração, não é por causa do tamanho do teu ministério. Aleluia. Recebe isso no seu espírito, querido. João capítulo 17, vamos entrar na palavra. E seja o que Deus quiser. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos o que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus te chamou para representá-lo, não para substituí-lo. Deus te chamou para representá-lo, não para substituí-lo. Aleluia. Se tu homem, você pode orar 24 horas por dia, você não vai virar anjo. Se tu homem, o Deus que você serve diz para você: seja homem. Vamos lá. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Querido, nós precisamos entender isso. Eu queria falar um pouco nessa manhã aos nossos corações sobre entendimento. Nós temos entendido que você só desfruta o que você entende. Mateus 13:19 diz que se você ouvir alguma coisa e não entender, ouvindo alguém a palavra de Deus e não entendendo, vem maligno e rouba-lhe a semente. Então, mais do que você entender, mais do que você ouvir, você precisa entender. Agora eu também preciso entender que entender é um processo. Isaías 43, versículo 3 ao 10 diz: vós sois minha testemunha, para que saibais, creais e entendais. Ou seja, entender é um processo. Primeiro você sabe, depois você crê, depois você entende.
A vontade de Deus é um processo. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até a vontade de Deus tem processo. Primeiro você começa na boa, depois você vai para a agradável e depois você vai para a cruz, que é a perfeita. A cruz é a perfeita. Jesus viveu todas elas, viveu a boa, viveu a agradável, mas a perfeita. E às vezes a vontade de Deus perfeita não é fácil de cumprir. Por isso Jesus diz: Pai, eu quero fazer a tua vontade, mas não quero. Não dá para afastar de mim essa vontade. Mas Jesus já fazia a vontade do Pai. Mas Jesus disse: Pai, mas seja feita a tua vontade, porque ainda tinha uma vontade maior do que essa que ele estava vivendo. A perfeita vontade que leva você para a cruz. Aleluia. Aleluia. Então o evangelho sem cruz não vive o perfeito evangelho. O evangelho de oba-oba, de coisas ungidas, de coisa que não leva você para a cruz, não é o perfeito evangelho. Coisas na sua vida vão acontecer só depois da cruz. E tem coisas na sua vida que, se você não passar pela cruz, você vai ver os outros receberem e você não. Então, por favor, saia da boa e entre na perfeita. Às vezes você está com o ministério, tem a igreja, tem o ministério, às vezes tem rádio na cidade, tem televisão, está tudo bem. Mas você não vive a perfeita vontade de Deus e você anda frustrado. Tem tudo para ser feliz, tem um grande ministério, as pessoas querem tirar foto com você no final do culto. Mas você não é feliz, porque você não vive a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é quando você está na cruz. A perfeita vontade de Deus é quando você sai da boa, da agradável e entra na perfeita. Deus precisa levar você para a cruz. E Jesus sabia a hora da cruz. Teve horas que Jesus disse para as pessoas: ainda não é chegada a minha hora. Ele fazia milagres e dizia: não conte para ninguém. Ainda não é chegada a minha hora. Quando a sua mãe pede para transformar, fazer alguma coisa pela festa, ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas tinha horas que Jesus dizia: é chegado a minha hora. Então é esse o lugar que nós precisamos entender. Esse discernimento de entender qual é a hora de Deus e qual é a hora que eu não devo aparecer. Tem momentos que Deus mandava o povo ir, vai e apareça. Tem momentos que ele dizia: fica aqui, te esconda, descanse. Esse equilíbrio entre aparecer e se esconder que nós precisamos entender, querido. Porque é nesse equilíbrio que está o sucesso do seu ministério. Tem hora de ir, e tem hora de aparecer, e tem hora de se esconder. Tinha hora no barco, por exemplo. Jesus entra no barco e ele fala para os discípulos: passamos para o outro lado. Sabe o que ele faz? Ele vai dormir. E os discípulos ficam acordados, apavorados. Agora no Getsêmani, Jesus diz para os discípulos: fiquem acordados comigo. E os discípulos foram dormir. Você está vendo a diferença? Num lugar Jesus estava acordado e os discípulos dormindo. No outro lugar os discípulos estavam dormindo e Jesus acordado. Querido, pelo barco, pelo seu ministério, pode dormir, meu filho, descansa. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Aleluia. Agora, quando era uma guerra de reino, Jesus chamou eles e disse: intercedam comigo, vigiem comigo. Quando no barco eles olharam para Jesus e disseram: não te importa que perecemos, estamos morrendo, você não vai fazer nada. Querido, por você Jesus está dormindo. O reino está acordado pelo reino. Jesus não está preocupado com a sua felicidade pessoal. As igrejas estão cheias de gente egoístas, que só buscam os seus interesses pessoais. Elas estão acordadas por elas, mas pelo reino elas estão dormindo. Então domingo à noite nós abrimos as portas pelas pessoas. O que você precisa? Deus vai te dar vitória. E o seu problema qual é? Põe aqui seu pedido, Deus vai te dar vitória. Então domingo à noite nós trabalhamos para as pessoas. E na segunda, na terça, na quarta, que nós deveríamos trabalhar pelo reino, nós vamos dormir.
Eu não estou dizendo que servir pessoas está errado. Eu estou dizendo que não pode haver um desequilíbrio. O reino de Deus não trabalha por necessidade, ele trabalha por propósito. Então, mais do que descobrir a sua necessidade, eu quero descobrir o que Deus tem para você, para te ajudar a cumprir o seu propósito. Então os discípulos ficaram acordados e foram incomodar Jesus. Disseram: não te importa que perecemos? Ou seja, nós estamos tendo um problema aqui, o Senhor não vai nos ajudar? Jesus já tinha liberado uma palavra, passamos para o outro lado. E quando Jesus libera a palavra, querido, você tem que andar nela. Aleluia! Agora no Getsemane, Jesus também liberou uma palavra. Ele disse: fiquem acordados comigo, vigiem comigo, não durmam. E por 3 vezes Jesus foi lá, eles estavam dormindo. Até uma hora que Jesus, em Mateus 27, 41, 42, ele olha para Pedro e diz: Pedro, nem uma hora tu pudeste vigiar comigo. E é interessante que tem 3 dormindo e ele só briga com Pedro. Pedro, Tiago e João estavam dormindo, mas é só o Pedro que apanha. Se aconteceu isso com você, todo mundo faz um monte de coisa, e só eu que sofro. Sabe por que ele brigou com Pedro? Porque foi para Pedro que ele disse: eu te dou a chave do reino, e o que tu ligares na terra será ligado no céu. Pedro estava dormindo com a chave no bolso. A promessa não estava sobre Tiago. A promessa não estava sobre João. E é tão interessante que a expressão do céu é a expressão da terra. Pedro, Tiago e João era a expressão de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o Pai começou a obra, João termina ela em Apocalipse. Ou melhor, o Espírito Santo termina ela em Apocalipse. E Jesus morre pela causa. E a mesma expressão de Pedro, Tiago e João. Pedro começa a igreja, João termina em Apocalipse, e Tiago morre por ela. Tudo que acontece no céu tem uma expressão na terra. Ele não brigou com Tiago. Não era hora de morrer ainda, Tiago. Ele não brigou com João. Não era hora de João ainda. Tanto é que quando ele chamou Pedro para o ministério, Pedro disse: Senhor, e esse cara aqui, o que é que eu faço? E ele, o que vai ser dele? Pedro não se conformava, porque João era o cara mais próximo de Jesus. E Jesus queria começar com Pedro. Por que Jesus quis começar com Pedro? Porque Pedro teve uma revelação. Quando perguntaram: quem é o Cristo? O que as pessoas dizem que eu sou? Um diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é o capeta, outro diz que o Senhor é o diabo, outro diz que o Senhor é um dos profetas. E Pedro disse: eu sei, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na hora que você descobre quem Ele é, você também descobre quem você é. Ele diz: e você é Simão, filho de João, mas agora seu nome é Pedro. A revelação, ela revela a identidade. Quando você tem uma revelação, você tem a identidade do céu. Não importa o que você era. Você era maconheiro, mas agora você é apóstolo. Aleluia. Na hora que você tem uma revelação de quem Ele é, você também tem uma revelação de quem você é. Ele disse: tu és o Cristo. Ele disse: tu és o Pedrão. E tem uma coisa: te darei a chave do reino, ou seja, autoridade. Revelação gera identidade e gera autoridade. Ele disse: pega, eu te dou uma chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, Ele te deu identidade, te deu autoridade e te deu um serviço. Porque também não adianta você ter identidade, autoridade e não fazer nada, ficar assistindo televisão. Por isso que quando ele viu os 3 dormindo, ele não foi brigou com ninguém. Ele olhou só para Pedro e disse: Pedro, o que está acontecendo, cara? Mas aqui está todo... Pedro, cara, você anda num nível de revelação, você não pode dormir. Pastor, não espera que alguém vai trazer avivamento no seu ministério, querido. Entra tu no teu quarto e fecha a tua porta. Para a sua agenda. Deus tem falado nos últimos anos para mim: eu não tenho uma agenda para você, eu tenho uma missão.
Se você trocar a sua missão pela agenda, trocar a sua agenda pela missão, eu vou te dar uma missão. E hoje, irmãos, eu só vou aonde Deus me manda, como uma missão. Pai, te glorifiquei na terra. Jesus é o meu modelo de glorificar a Deus. Você não pode ter mais coisas do que entendimento. Olhe, não adianta você ter muita coisa, ter um ministério lindo, grande, se você não tem entendimento de lidar com isso. Eu sei que você vive uma boa vontade de Deus, uma agradável vontade de Deus, mas às vezes você não está na perfeita vontade de Deus. Eu sei que você tem um bom coração, querido, você quer fazer a coisa certa. Às vezes a maioria de nós não erra por maldade, erra por imaturidade. A maioria de nós não erra porque é mau, erra porque é imaturo. Erra porque está só, erra porque não anda no coletivo, erra porque não está ligado no corpo. Irmão, e tudo que você tem, se não se manifesta para o corpo, não serve. Não adianta você tirar um membro do corpo e colocar uma prótese. A prótese, ela tem a mesma função. Se você perder um braço, você põe uma prótese. Ela tem a mesma função do braço, mas ela não tem a vida da cabeça. A cabeça é Cristo. E o braço, ele precisa da função, do comando do cérebro. Então não adianta você ir tirando as coisas do ministério. Tem gente que vai tirando uma pessoa do ministério, vai colocando a outra, vai enchendo de próteses o seu ministério, mas não tem a vida da cabeça, não tem o sangue circulando da cabeça. Aleluia, não tem os nervos em movimento. Aleluia. Levante um pouco as suas mãos, solte um pouco da unção. Diga assim, diga, Senhor, abençoa o Luiz Hermínio. Diga, abençoa esse homem, abençoa, dá mais unção para ele, dá mais revelação para ele. Isso, eu preciso dela. Isso, para que o rio corra. Diga, libera sobre a minha vida a sua fome, a sua expectativa. Libera sobre a minha vida a sua expectativa. Libera. Eu preciso da sua expectativa. Deus se move aonde tem expectativa sobre ele. Aleluia. Você não pode ter mais coisas do que entendimento. Se você tiver mais coisas do que entendimento, você vai enlouquecer, vai ficar tolo. Você vai querer servir as coisas. Por isso que hoje, irmãos, tem pessoas que são escravas de estruturas. Constroem uma estrutura enorme e agora tem que sustentar essa estrutura. E aí saiu da oração, saiu do jejum, saiu da vida com Deus, saiu do relacionamento, porque todos os meses aquela estrutura tem que comer, aquela estrutura tem que ficar de pé. Não, querido, Deus não é um Deus de estruturas. Ele foi de uma estrebaria emprestada a um túmulo emprestado. Ele não construiu nada para ele, mas ele construiu um reino dentro de pessoas. Ele construiu o reino, vida dentro das pessoas. Ele trabalhou pelo um reino vivo. Ele trabalhou pelo um organismo vivo. Essa semana Deus nos deu uma palavra em Isaías 54, quando ele diz: firme bem as estacas. Firme bem as estacas. Nesse tempo, escute o que eu vou falar. Eu não vou dizer se eu sou profeta, eu sei quem eu sou. Nesse tempo, Deus está olhando para as estacas. Não é para o tamanho da lona, não é para o tamanho da corda. Deus está olhando para as estacas. Esse é o tempo, queridos pastores, que nós precisamos sair um pouco da tenda e dar uma olhada nas estacas, ver se elas estão bem firmes. Porque todas as vezes que Deus quer aumentar a tenda, quando Ele diz: alonga as tuas tendas, alonga as tuas cordas, estica bem a tua lona, tudo isso depende de uma coisa: da firmeza das estacas. E quem são as estacas? São os líderes, são a equipe, as pessoas. Deus está olhando para as nossas estacas. Por isso nós temos que estar bem firme. Levanta sua mão assim. Eu quero declarar sobre a sua vida. Esse é um tempo que Deus vai remover estacas e vai colocar estacas. Esse é um tempo que Deus, Ele vai puxar as estacas mais para fora, para esticar a lona. De tempo em tempo você tem que remover e renovar, reavivar, reabilitar as estacas. Às vezes nós deixamos a estaca tanto tempo ali que ela apodrece. E aí quando a gente tira, só fica com o toco na mão, ela já está podre. Não, querido, esse é um tempo de ampliar a tenda, alongar as cordas, mas tudo isso depende das estacas. Aleluia. É um tempo de temer ao Senhor.
Salmo 112, verso 7 diz que os homens que temem ao Senhor, Ele não temerá os maus rumores. Se você está firme, você não vai temer os maus rumores. Você olha para o lado, está tudo caindo ao seu redor, meu irmão. É tanta coisa acontecendo, leis sendo liberadas pelo nosso governo, coisas extraordinárias acontecendo, e você fica assustado. Porque a igreja, irmão, tudo isso foi profetizado, queridos. Você tem que firmar bem as estacas. Aleluia. Porque vai ter, se tiver algumas tendas erguidas, essas pessoas vão correr para essas tendas. Então, se prepare. Se prepare. Pai, eu te glorifiquei, concluindo a obra que me deste para fazer. Concluindo. Quando é que eu glorifico a Deus? Quando eu concluo. Diga para a pessoa que está do seu lado: terminar bem é melhor do que começar bem. Terminar bem. O maior propósito da sua vida é cumprir o propósito. Você pode viver uma vida sem cumprir o propósito. Quando é que Jesus falou para os seus servos: servo bom e fiel? Foi no começo ou foi no fim? Porque para Deus só é bom o que termina bem. Para Deus não é bom o que começa bem. Eu e você já vimos tantas coisas começarem bem e não terminarem bem. Marcos capítulo 10, quando um jovem rico encontra Jesus, ele diz assim: bom mestre. Bom mestre. Jesus já dá uma taquarada nele e diz: por que me chamas de bom? Só um é bom. E o cara fez tudo certo, ele dobrou o joelho, aleluia, tudo certo, como manda o figurino. E ele diz: bom mestre, já chegou exaltando, jogando confete em Jesus. Jesus disse: por que me chamas de bom? Bom é só um, é o meu Pai que está no céu. Por quê? Se Jesus, um homem tão bom, que só fez coisas boas, porque ele não se deixou chamar de bom? Porque ele disse: bom é só o meu Pai. Por que só o Pai? Porque só o Pai já havia terminado a obra. Cada dia da criação, vem comigo nesse espírito. Oh meu Deus. Cada dia da criação Deus fazia uma coisa. No primeiro dia Ele faz separação entre a terra e a água, e vai fazendo. E quando chegava no final do dia, no crepúsculo, Jordânia, no finalzinho do dia, Deus parava, contemplava e dizia: e viu Deus que o que Ele fez era bom. Sabe quando Deus dizia que era bom? Quando Ele terminava. Deus não dizia bom no começo do dia, Ele dizia bom no final do dia. Porque o entendimento que Deus tem de bom é aquilo que termina bem. Quando Ele faz o homem no sexto dia, Ele diz: e viu Deus que era muito bom. Ele dá uma empolgada. E por que para o homem é diferente da criação? Porque toda a criação Deus criou com palavras: haja e ouve, haja e ouve. Mas o homem não, o homem ele tocou. A expressão do céu com o homem é de toque, é de cheiro, é de beijo. Não é de protocolo. A paz. Não, cara, é pular no colo, abraçar, beijar, dar um cheiro aqui. Aleluia. Aleluia. Tem gente que diz: pastor, o senhor cumprimenta com ósculo santo? Eu digo: não só com ósculo santo, eu cumprimento com cheiro santo, beijo santo, colo santo, abraço santo. Eu vou para a galera, eu corro para cima. Satanás roubou algumas coisas da igreja. A religião roubou algumas coisas da igreja. A religião maquiou por fora, mas ela não curou por dentro. Ela maquiou por fora e deixou nós tão parecidos com santidade que nós não entendemos mais o princípio de santidade. Então nós achamos que santidade é meio metro de cabelo a mais ou meio metro de pano a mais. E às vezes o pano e o cabelo vem acompanhado com a língua também, que enrola no pescoço.
E nós perdemos a noção no caminho do que é realmente santidade, do que é você abraçar uma irmã em Cristo e saber que ela não é sua esposa, que ela é esposa de alguém. Aleluia. E quando a sua carne se excita, você diz: acala-te, alma, aquieta-te, carne. Quem governa aqui é o Espírito. Criamos protocolos de reino. Criamos protocolos de reino que não tem lugar mais para os meninos de brinco sentar na frente. Olha o cabelo dele, que lindinho. Cara, meu sonho era ter um cabelo deles. Nós criamos tantos protocolos, a igreja ficou tão sóbria, tão controlada, que nós temos horário para comer, horário para adorar a Deus. Temos até horário da música lenta e da música agitada. Temos o horário de vender a caneca. E por isso que eu gosto quando ele faz isso. Eu gosto porque se nós dissemos que o culto é dele, tem que ser dele, cara. Se domingo, teve uma época que Deus disse para mim: você não faz culto para mim, você faz culto para pessoas. Eu disse: não, eu faço para ti. Ele disse: então por que você espera elas chegarem primeiro para começar a reunião? Eu digo: lá. Por que dá o horário de começar e se tem pouca gente você não começa? Sabe por quê? Porque você faz para elas, não é para mim. Cara, então nós temos o culto do milagre, o culto do azeite, o culto da libertação, o culto da prosperidade. Aí então cai uma pessoa endemoniada no domingo, a gente diz para os obreiros da água com açúcar, porque aquele dia não é o dia do demônio, é o dia da família. Então algum obreiro dá uma água com açúcar, uma Neusaldina, e diz: acalma ela, porque ela não pode estragar, nós estamos filmando para a televisão. Não, cara, estraga tudo que você puder. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você, escuta, porque ele está me falando isso aqui agora. Quando ele desceu lá no Sinai, houve bagunça santa, o céu tremeu, os montes fumegaram, a terra pegou fogo, aleluia, relâmpagos, e quem tem medo sai de perto, mas quem gosta corre para cima. Quem gosta vem para cima. Meu Deus, o que é isso? É loucura. Meu Deus, não, corre para cima porque é Ele. Eu fico imaginando Jesus mandando sentar de 50 em 50, de 100 a 50 em 50, que nós vamos multiplicar os pães e os peixes. E aí começa a multiplicar, irmão, o cara mete a mão no cesto, olha para ele: meu Deus, daqui a pouco eu te garanto, não está na Bíblia, mas está em Luiz Hermínio capítulo 1. Eu te garanto que depois que eles começaram a ver aqueles peixes saltando do cesto e o pão, ficaram todo mundo apavorado, irmão. Já misturou 50 com 50, 100 com 100, porque é assim. Quando você sabe que você está vivendo um avivamento, quando não é você mais que manda na igreja. Ei, glória! Quando é que eu vivo avivamento? Quando não sou eu mais que mando. Porque se você está no lugar que você tem que lembrar os outros que você é que manda, é porque você não manda mais. Aleluia! Não, alguém diga comigo: amém! E vocês jovens não dizem assim: fala a Deus, porque um dia vocês vão ser pastor, vocês vão ver o que é bom também. E eu profetizo que vai ter um monte de jovem na frente incomodando vocês também, quando vocês forem pastor, e dizendo: é verdade, é. Hoje você é pedra, mas um dia você vai ser vidraça também. Recebe aí no seu espírito. Então aquele jovem rico, quando ele chamou Jesus de bom, Jesus disse: cara, que é bom? Bom não tem ninguém bom aqui não. Bom é meu Pai que está no céu. Porque para Deus o que é bom é só o que termina bem. Agora, para terminar bem, você tem que viver bem. Agora, viver bem não significa viver sem lutas.
Porque são as lutas que vão provar se você vai terminar bem ou não. As lutas, elas são as válvulas prepulsoras, que elas determinarão se você vai ou não vai terminar bem. Por isso que Hebreus capítulo 10, 35 diz que o meu justo vive pela fé. Se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer. Porém nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que avançam para a vida eterna. E aí Jesus dá uma ideia para aquele cara. Jesus diz: você quer terminar bem? Então eu vou te dar uma ideia. Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Sabe quando é que você termina bem? Quando você troca a riqueza de fora pela riqueza de dentro. Jesus não queria empobrecer aquele homem. Jesus não estava querendo falir a empresa dele. Jesus não estava querendo que ele desistisse do ministério. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: você ainda está com os olhos aqui fora, você não está com os olhos aqui dentro. E o meu Jesus, o seu Jesus, diz no mesmo livro de Marcos, melhor, em Lucas capítulo 17, versículo 20, ele diz: muitos dirão, o reino dos céus está ali, está aqui. Não acreditem. O reino dos céus não vem com aparência visível. O reino dos céus está dentro de vós. Então eu não me encanto com muita exibição, não, irmãos. Eu não me encanto com muito entretenimento, porque o reino dos céus não é isso. O reino dos céus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegria é uma decisão, cristão. Eu decidi ser alegre. Paulo, dentro da cadeia, decidiu ser alegre. Por isso ele dizia: nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Aí você diz: o senhor fala isso porque o senhor não sofreu o que eu sofri. Eu ainda estou ferido. Se você está ferido, é porque você não está morto. Deus não te chamou para andar ferido, te chamou para andar morto. Por quê? Porque João 5:25 diz que chegará um dia que só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Só o morto ouve e entende o que Deus está falando. Jesus chegou em Betânia e ninguém entendeu o que ele disse. Ele falou com Marta, falou com Maria, falou com os discípulos, ninguém entendeu. Até que ele mandou tirar a pedra e disse: Lázaro, come here, please. Lázaro, vem para fora. Só Lázaro entendeu o que Jesus estava querendo dizer aquele dia, porque era o único naquele dia em Betânia que estava morto. Sabe por que você não ouve às vezes que Deus quer que você faça? Porque você está muito vivo com a sua agenda, com o seu ministério. Você ainda está muito vivinho. Eu te garanto uma coisa, cristão: vai chegar um dia na sua vida que nenhuma voz da terra vai saciar você. Você vai querer ouvir o seu espírito. Você vai querer ouvi-lo. Vai chegar um dia que você já ouviu todo mundo, você já leu tudo. A Bíblia parece que ficou pequena, você não sabe mais o que pregar. Não é assim, Eduardo. A gente prega todo dia. Tem dia que a gente não sabe mais o que pregar, irmão. Mas você vai para o quarto, levanta a mão, briga, porque a palavra não vem. Você briga também? Não, eu brigo, irmão. Eu falo: se tu é macho, vem aqui embaixo. Vou te pegar agora, tu vai ver só, eu não te solto mais. Me dá uma palavra aqui, senão eu não prego. Ele diz: eu sei que você prega. Se tu não me der uma palavra, se tu não me der uma revelação, eu vou parar, eu desisto. Aí ele dá aquela sopradinha no cangote.
Aí você diz: desiste coisa nenhuma, seu frouxo. Você desiste de nada não. Aleluia. Seu choro pode durar uma noite, mas no outro dia ele está lá de novo, todos os dias, batendo na porta da sua casa, batendo na cabeceira da cama e dizendo: abre o seu coração aí, eu vou entrar. Aí já não é mais você falando, é ele dizendo: se tu é macho, abre o coração, eu quero ver, que eu vou entrar aí, vou destruir toda essa sua organizaçãozinha gospel. Vou acabar com a sua organizaçãozinha gospel. E aí você luta e luta. Tem gente que emburra com Deus, você já viu? Tem gente que emburra com Deus. Diz: eu não vou orar também. Bom é Ele que já terminou a sua obra. Por isso que eu não desisto de você. Por isso que eu não desisto de ninguém. Porque para mim ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine. Eu não desisto do viciado, do traficante, do assassino, da prostituta, do homossexual. Eu não desisto do pastor que caiu em adultério. Eu não desisto do pastor que roubou. Eu não desisto daquele que mentiu, que enganou. Eu não desisto de ninguém. Às vezes as pessoas dizem: como é que o Luiz Hermínio consegue andar com aquele cara? Eu vou dizer por que eu consigo andar com ele. Porque eu não desisto. Ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine a obra de Deus. Não é você que julga quem é bom. Não é você que decide quem é o melhor, quem é o perfeito. Você não é Satanás para condenar, nem o Espírito Santo para convencer, nem Jesus para salvar. Você é alguém que Deus chamou para despertar uma geração. Não, alguém levante a mão e adore comigo. Oh meu Deus, Senhor da minha vida. Oh meu Senhor. Ai meu Deus. Oh meu Deus, tem alguém aí do seu lado precisando que você não desista dele. Você vai estar sempre rodeado de pessoas que você não pode desistir por elas. E o Senhor passa a vida dizendo para você: cara, você que é forte, você que já entendeu, tenha paciência com os mais fracos. Meu Deus, tenha paciência. É que no seu ministério só entra gente perfeita, né? Eu quero dizer para você que você quer levar gente perfeita para o paraíso, mas Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. A primícia do paraíso foi um ladrão, cara. Acorda aí. A primícia do paraíso foi um ladrão que na hora H disse: eu quero também. Jesus fazia amigo por onde estava, até na cruz ele fez um amigo. Jesus não perguntou quantas casas você arrombou, quantas pessoas você matou. Ele só olhou para mim e disse: ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Cara, esse é o evangelho que me tirou das drogas. Esse é o evangelho que eu conheço. Eu não conheço outro evangelho. Por isso que eu não faço campanhas para Deus me abençoar. Minhas campanhas, elas são loucas. Eu faço 7 dias para morrer por Jesus. Eu faço 21 dias para perder tudo. Eu faço 40 dias de propósito para que Deus arranque todo do meu coração, para que Deus me ensine a amar quem eu ainda não consigo. Eu não faço campanha para ganhar um carro. No final do ano eu não faço a minha campanha, meu propósito de vida. Você é muito egoísta, cara. Você quer que as coisas se dobrem. Deus tem 15 dias para me abençoar, eu já falei. Ele está 30 anos tentando mudar seu coração e não consegue. E você quer resolver em 15 dias. Alguém levante a mão e adore o Senhor comigo. Diga, se alguém tem a coragem, diga: Senhor, o problema sou eu.
Senhor, o problema de as coisas não der certo sou eu. Não é ninguém não, Senhor, sou eu. Não é meu irmão não. Os problemas que as coisas não funcionam como tem que funcionar sou eu. Eu sou esse cara. Fala. Senhor, eu não sou o Roberto Carlos, mas esse cara sou eu. Fala para Deus, Senhor, esse cara sou eu. Esse cara que o Senhor tem passado luta sou eu. Esse cara que tem atrapalhado, atrasado a tua obra sou eu. Essa geração, ela está como aquele jovem rico. A igreja no Brasil hoje é como aquele jovem rico. Uma igreja rica que não tem coragem de largar as coisas de fora pelas coisas de dentro. Passa o dia inteiro lutando pelas coisas de fora. Passa o dia inteiro lutando para manter a estrutura, para pagar o aluguel, fazendo campanhas, dando coisas ungidas na igreja para levantar dinheiro, para poder manter a máquina de pé. Eu quero dizer, querido, sabe por que você trabalha para manter o seu ministério de pé? Porque não foi Deus que te deu. Porque se fosse Deus que te desse, sabe o que você ia fazer? Você ia entrar num quarto e ia ficar lá até que os céus fossem transferidos para a terra. Porque eu vou dizer uma coisa, escuta e recebe no seu espírito, seja homem. Tudo que começa em Deus termina em Deus. Por isso Deus não sustenta a religião, porque não começou nele. Ele só sustenta o reino, porque o reino começou nele. As coisas que você faz que não estão de acordo com o céu, é você que tem que sustentar. E aí por isso você fica se virando nos 30 aí para sustentar. Por isso que muitas vezes você tem que ir até em alguns lugares pregar para ganhar oferta. Mas eu quero dizer, se você entrar no seu quarto e deixar que Deus faça o seu salário, você tem que ter coragem para isso. Talvez você vai ter que voltar a comer ovo frito. Pastor, mas eu já estou comendo. Então talvez você tenha que tirar até o ovo. Talvez você tenha que sair da pensão e ir para a favela. Às vezes você quer manter uma coisa que não foi Deus que te deu. Porque eu vou dizer, o que Deus te deu é que nem Noé. Noé, constrói um barco, entra para dentro. E agora, Senhor, quem é que vai dirigir isso? Deixa que eu dirijo, Noé. Eu sei a hora de você parar e eu sei a hora de abrir a porta, deixa. Por isso que Jesus andava ligado no céu, José, ele sabia, é chegada a minha hora. Quando ia chegando perto da cruz, Jesus já sabia que estava chegada. Jesus já sabia. João capítulo 12, versículo 24, quando os gregos vieram falar com Jesus, porque os gregos, eles representavam a sabedoria, o berço da humanidade, o berço da sabedoria. Quando André veio dizer para Jesus, olha, os gregos estão aí querendo te ver, Jesus disse, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E Jesus mandou um recado para os gregos, disse assim, diga para eles, que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Muito fruto. Escute. Alguns de nós vamos ter que entender o que é realmente terminar bem. O que é terminar bem? E aí quando Jesus fala isso para os discípulos, para o jovem rico, os discípulos pulam. Aí Pedro, que era o mais impetuoso, Pedro pula e diz, e nós, Senhor, que largamos tudo para te servir. E nós que largamos tudo, Senhor, para te servir. Nós que deixamos tudo para te servir. Aí Jesus disse assim, vocês que deixaram tudo, pai, mãe, esposa, filhos, dinheiro, campos, receberão 100 vezes mais, ainda nesta vida e na vida que há de vir. Você não deixou tudo por nada, você deixou tudo por tudo. Só que o Senhor bota uma bagagem que ele disse, vocês receberão 100 vezes mais com perseguição. Está lá na Bíblia, depois você lê. Eu dou para você o texto, Marcos capítulo 10, do versículo 26 ao 31. Jesus diz, vocês receberão 100 vezes mais com perseguição. Perseguição aqui tem duas conotações.
A palavra perseguição no grego, ela significa dioctes, que quer dizer, é uma forma prolongada, causativa. Ou seja, eu vou receber as coisas debaixo de perseguição, mas eu também tenho que persegui-las. Amém. Você vê o equilíbrio. Eu não estou dizendo que você tem que largar as riquezas de fora e viver só para dentro. Eu estou dizendo que tudo tem que ter um equilíbrio na sua vida. Terminar bem é melhor do que começar bem. Aí você olha para a vida de João Batista, olha para a promessa que Deus deu para ele. Quando o anjo vem falar com Zacarias, ele diz em Lucas capítulo 1, versículo 15, o Senhor diz assim: João Batista será chamado grande diante do Senhor. Será chamado grande diante do Senhor. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel a Deus. Irá diante dele no espírito de Elias. Converterá o coração dos pais aos filhos. Converterá os rebeldes à prudência do justo. Preparará o Senhor um povo bem disposto. E terminará com a cabeça numa bandeja. Aí você fica olhando, como é que um homem desse, às vezes a gente diz assim, Deus ainda não, pode ficar tranquilo, eu não vou morrer porque as promessas ainda não se cumpriram. Não, é porque você tem promessas, é que você tem que morrer. Como que um homem que tem uma promessa dessa termina com a cabeça numa bandeja? A ideia é o seguinte, é que a vida de João não terminou ali. No capítulo 11, Jesus começa a pregar sobre João. João vira o esboço da mensagem de Jesus. Jesus diz assim, dos nascidos de mulher, João Batista é o... E qual era a profecia dele? Ele será chamado grande diante do Senhor. E Jesus levou mais adiante, não é só grande, ele é o maior. O problema é que nós queremos terminar bem, mas com a cabeça inteira. Nós queremos terminar bem e vivo. Não, você tem que terminar bem morto. Diga para a pessoa que está do seu lado: não ande ferido, ande morto. Não ande ferido, ande morto. Diga para ele: não ande ferido, ande morto. Aleluia. Outra coisa que eu preciso entender, o que Jesus entendia: é chegado a minha hora. Tem uma hora certa de gerar a coisa certa, querido. Tudo que nasce antes do tempo é Ismael, não é Isaac. E vai chegar um dia que você vai ter que liberar Ismael, porque foi gerado antes do tempo. Deus não te chamou para andar no Cronos. Deus te chamou para andar no Kairos, no tempo de Deus. No tempo de Deus, a perseguição não dói mais. No tempo de Deus, a calúnia não te fere. No tempo de Deus, a falta de dinheiro não te oprime. No tempo de Deus, você não tem a mentalidade de um sofredor. No tempo de Deus, você tem a mentalidade de um rei. Porque se eu ando no tempo de Deus, eu reino. Romanos capítulo 5, 17, a Bíblia diz que Ele me chamou para reinar nesta vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12, versículo 13, diz que a palavra do Senhor, toda a palavra de Deus é inspirada, é proveitosa, separa a alma do espírito, ela se cumpre. Quando Deus chama Jeremias, Ele diz: Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Velar é cuidar, é proteger, ou seja, Deus está esperando. Deus está esperando uma atitude sua. O anjo já estava assim com a mão em cima de Abraão quando ele pegou o cutelo. Com Deus, irmão, o negócio é preparar, apontar, fogo. O céu, ele sempre dá uma resposta para a terra quando a terra responde o céu. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Toda vez que a terra dá uma resposta, o céu se manifesta.
Toda vez. Então eu e você precisamos entender isso. O que é que João diz no capítulo 16, versículo 20? A mulher, quando está grávida, quando está para dar à luz, ela sente fortes dores de parto. O problema é que nós queremos marcar a hora para cesariana. A gente não espera mais estourar a bolsa. Eu me lembro que antigamente estourou a bolsa, meu Deus. Era uma correria, ganhava até dentro do táxi. A minha mãe, quando ganhou o Júnior, o nosso irmão menor, ela veio de pé do hospital. Nós morávamos pertinho do Marieta, ali perto do McDonald's. A minha mãe veio de pé com o Samuel. Ou melhor, ela foi de pé ganhar o Samuel. O Samuel não, o Júnior. Eu tinha 9 anos quando o Júnior nasceu. Eu que fui buscar ela, meu pai vivia por aí. Eu fui buscar ela de táxi. Minha avó deu dinheiro do táxi. Eu fui buscar minha mãe e fui buscar o Júnior. E eu olhava assim, eu dizia assim, não queria ver, porque o Júnior, todo mundo esperava que era uma menina, porque já tinha eu e o Liz. E quando o Júnior veio, a gente dizia assim, não é possível, mais um menino. E a mãe dizia assim, olha filho, eu dizia, eu queria uma menina. Eu me lembro disso, eu tinha 9 anos. Daí ela me botou assim, botou ele no meu colo. E eu comecei a brincar com ele. E foi praticamente eu que criei o Júnior. Minha mãe saía para trabalhar, eu balangava o carrinho. Às vezes ele não dormia, eu puxava o cabelo dentro por trás do carrinho assim. E eu me lembro que ela foi ganhar o Júnior de pé lá, pá. Foi andando de pé. E a bolsa estourou no caminho. Ela estava com dor e a bolsa estourou no caminho. Hoje não, você marca o horário. Até filma, agora estou indo para o hospital. Querido, nós estamos vivendo num tempo que a tenda de Davi está sendo restaurada. O que planta vai alcançar o que colhe. O que colhe vai alcançar o que planta. Você vai plantando, já vai gente colhendo atrás. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo de 8 anos para o seminário, querido. É melhor você ir no retiro de pastor rapidinho, que é mais fácil. Não dá mais tempo de você estudar em como é que é? Aquele lá dos Estados Unidos, como é que é? Harvard. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Os tempos estão remidos. É mais fácil você ir no café do pastor, pegar umas coisas boas lá que alguém fala e pronto. Chapa o coco, vai para casa. Faz o seminário ali rápido, de 1 mês, 2. Não dá mais tempo de você agora. Eu estou estudando, para quê? Para saber mais, para quê? Não importa você saber muito do que pouco importa. Você precisa saber do que importa nesse momento, para hoje, para agora, para já. Sabe o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, você que é o doutor da lei, não sabe essas coisas, cara. Ele disse, como eu volto para o vento da minha mãe? Não, seu cabeção. Você tem que voltar para Deus que te gerou. Jesus perdeu a cabeça com Nicodemos. Nicodemos fazia pergunta, Senhor, como que eu nasço de novo? Eu volto para o vento da minha mãe. Se isso é pergunta que um teólogo faça. Jesus olha e fica assim, Nicodemos, você que é Nicodemos, só gastei dinheiro com a sua faculdade. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, irmão. Eu estou dizendo que esse não é o tempo que os gregos que vão determinar o que Jesus vai fazer. Por que vocês acham que os gregos vieram ter com Jesus? Porque, peraí, tem alguém pregando algo diferente. O que é isso? A berço da sabedoria é aqui, não é ali. E aí os gregos vieram. Jesus disse assim para eles, diga para eles que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica solito. E Jesus olhou para os discípulos e disse, chegou a hora de eu ser glorificado. Vou dar um pau neles agora na revelação, quer ver? Jesus falava uma coisa que os caras não entendiam, irmão. Jesus dizia umas verdades que as pessoas não entendiam. Por quê? Porque não entendiam. Foi ocultado deles. Esse não é o tempo da Grécia reinar. Você viu qual foi a primeira nação que caiu na Europa? Financeiramente? Foi a Grécia. E a segunda? Foi a Itália. O espírito greco-romano está caindo, meu irmão. Isso é profético. Leia o mundo profético. Leia o mundo. Tenha uma leitura profética do que está acontecendo no mundo, não só na sua igreja. Tire a cabeça da igreja local e bota ela no universo.
Não faça mais coisas que não precisam ser feitas. Um dia Jesus está lá na casa de Simão, o leproso. Faz uma festa, Simão faz uma festa, uma bagunça lá. E todo mundo chama os crentes todos. E todo mundo procura um lugar ao redor de Jesus. Uma mulher entra por baixo da mesa e vai derrubando cadeira, e vai puxando a toalha, e chora, e baba, e ranha, e mistura tudo, e beija, e todo mundo fica, ai meu Deus, para quem somos? Eu fico imaginando Simão olhando para os capatazes, dizendo, bota essa mulher para fora, essa mulher é louca, ela nem foi convidada. E ela ali, e Jesus vira assim, diz, ó, cheguei aqui, vocês não me deram nem um cheirinho. Vocês não beijaram, me beijaram, não lavaram meu pé. Olha o que ela está fazendo. E Jesus liberou uma palavra, ele disse, aonde o evangelho for pregado. Ou seja, a base do evangelho não era os... A base do evangelho não era a formalidade da mesa, era a extravagância debaixo da mesa. A base do evangelho não era a formalidade, o protocolo de quem estava na mesa, mas a extravagância, o rompimento de quem entrou por baixo da mesa. E Jesus falou uma coisa, disse assim, essa mulher está fazendo o quê? Me ungindo para a sepultura. Ela está me ungindo para a sepultura. Ela teve uma revelação aqui. Aí Jesus morre, vai para o túmulo. Aí aparecem as mulheres lá no túmulo. Tem um anjo na porta. E as mulheres, o anjo pergunta, o que é que vocês querem aqui? Ele disse, nós viemos ungir Jesus. E minha filha, chegaram tarde. Ele já foi ungido para a morte. O que eu aprendo aqui? Que eu não tenho que fazer mais coisas que não tem mais nenhum valor. Tem coisas que não tem mais valor. Eu sei que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas tem coisas que a gente aprendeu a fazer que a gente não tem que fazer mais. Tem gente brigando na internet, dízimo é de Deus ou é do diabo? É do velho ou do novo? Aí perguntam para mim, eles perguntam, pastor, o que é que o senhor acha do dízimo? Eu acho uma benção. O senhor é dizimista? Eu digo não. Eu digo, eu sou tudimista. Porque os fariseus dão 10, eu dou mais. A minha justiça tem que sobressair dos fariseus. Mas não é da velha aliança? Eu digo, interessa, eu não dou por lei, eu não dou por regra, eu dou por relacionamento. Aleluia. Quando eu deito com a minha esposa, pastor Fernando que prega isso, eu não pego o esboço, eu digo, a paz do Senhor, irmã. Nesta noite você vai ser abençoada. Deus vai te dar vitória, irmã. Não, irmão, eu não faço isso. Eu não tiro o esboço da mão e digo, a paz, querida irmã. Não. Aleluia. O problema é que você quer servir a Deus no protocolo. Oh, eterno. Você tem um protocolo para adorar a Deus. Eu não. Eu chapo. Eu bebo todas. Eu digo, bota mais uma aí que é por conta dele. E aí diz assim, o Luiz Hermínio é um herege. Claro que eu sou um herege. É porque você aprendeu a servir a Deus uma sala de aula. Você nunca deu uma chapadinha, nunca deu um cheirinho na meia. Você nunca deu um gole com ele. Você nunca dividiu um copo de vinho novo com ele. Você nunca saiu no braço com ele. Eu quero ver se você me segura mesmo. Eu quero ver. Você nunca brincou de lutinha com ele. Você está trabalhando no seu ministério. Querido, Jesus era tão lindo, era tão santo, tão puro, tão sensível com Deus. Eu entendo porque Pedro, Tiago e João foram dormir. Porque a forma que Jesus falava com Deus não era a forma que eles tinham aprendido. A forma que Jesus dizia, pai, seguinte, pai, estou de boa. É o seguinte, estamos juntos na parada. Mas pai, veja bem, a galera está revoltada. Então, Pedro, Tiago e João ficam pensando, não é assim que se fala com Deus.
Chamar de pai, que pai? É eterno, é soberano. Oh, rocochoró. Não, aí aparece Jesus, que não tinha nenhum templo para reclinar sua cabeça. Aparece Jesus com uma tribo de mal acabado com ele. Aí você vai ver a equipe de Jesus: ex-dançarino de pagode, ex-mentiroso, ex-enganador, ex-viciado, ex-homossexual. Aí você fica olhando para a turma de Jesus e você diz: está amarrado, eu não vou entrar nessa igreja não. Está amarrado. Mas eu vou dizer, quando ele morre na cruz, sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando ele morre na cruz? A Bíblia diz que muitos túmulos de santos que dormiam. Eu vou dizer, se você quer abrir túmulos de santos que ainda estão dormindo, você precisa ir para a cruz. Tem muitos santos na igreja dormindo, Juscelia. Você não vai acordar uma geração com evento. Você não vai acordar uma geração com movimento, com entretenimento. Você vai acordar uma geração. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Não fica de pé não acabei ainda, senta aí, não decola já não, o voo foi cancelado. É só uma chapadinha, é só mais uma. Isso, só levante a mão e adore o Senhor. Entre no lugar em Deus, entre no lugar de entendimento. Sabe o que acontece quando você entende? A religião não consegue mais colocar cargas no seu ombro. Quando você entende, a religião não consegue mais colocar cargas em você. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente fortes dores de partos, porque o corpo deforma, irmão, o pé incha. Você vê a mulher grávida, ela fica olhando para o marido e diz: amor, você me ama. Ela está deprimida, porque quando você está gerando, irmão, é nesse lugar que você entra. Você fica deprimido, a impressão que você está sozinho. Ninguém sente o que você sente, porque ninguém está carregando o que você está carregando. As pessoas querem entender o que tem aí dentro. É menino, é menina, vai nascer dos olhos azuis. Só você sabe, você sente, você conversa. Oh meu Deus, oh meu Deus, é loucura. E todo mundo fica dando palpite. Eu sei por que acontece isso. Eu sei. Não, você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não está gerando. Quando você gerar. E por isso, irmão, não importa o que os outros pensam quando você está gerando algo para Deus. Eu nunca parei na opinião dos outros. Eu nunca trabalhei para agradar pessoas. Eu amo meus filhos, eles sabem, estão comigo desde o começo. Eu amo eles, eu amo toda a nossa equipe, eu amo os nossos pastores, eu amo todos. Eu só não amo o diabo porque para ele não tem mais jeito, irmãos. Mas se tem uma qualidade do diabo que eu admiro, é a perseverança. Eu nunca vi ninguém tão perseverante como ele. E eu vou dizer uma coisa para você: entre num lugar em Deus, um lugar inabalável, um lugar que ninguém pode tirar suas convicções, porque o reino de Deus não é feito de oportunidades, é feito de convicções. Você está esperando que as portas se abrem da oportunidade? Não, você tem que ter uma convicção. Se você tem uma convicção, a porta vai abrir, meu irmão. Ninguém tira você daí. O rei Agripa, diante de Paulo, tentou persuadi-lo. Paulo disse: rei, eu não posso ser desobediente à visão celestial. Eu tenho uma visão, eu vou mudar a concepção dos judeus, dos gentios. Eu vou fazer alguma coisa pela terra. Aleluia, aleluia. Aquelas mulheres foram no túmulo, ungiam um Cristo morto que já estava vivo. Quando aquela mulher na casa de Simão já tinha ungido o Cristo vivo que já estava morto. Entenda o que está acontecendo aqui nessa manhã. Faça a coisa certa do jeito certo. E sabe o que acontece?
Quando ela quebrou o vaso de alabastro e despejou sobre a cabeça, sobre os pés. Alguns textos dizem que é sobre o pé, alguns textos dizem que foi sobre a cabeça, alguns textos dizem que é a Maria, irmã de Lázaro, alguns textos dizem que é só uma mulher. Eu não quero entrar aqui no mérito teológico, mas na atitude. Quando ela quebrou o vaso de alabastro e derramou o nardo puro, sabe o que é que alguém gritou que estava perto? Judas. Judas, que estava lidando com coisas materiais. E é muito perigoso quando você lidar só com coisas materiais, porque toda adoração soa para você como desperdício. Tudo que você faz, ou você oferta para alguém, você abençoa alguém, você ama alguém, tudo é desperdício. Para que esse desperdício? Mas quando você faz coisa certa, na hora certa, do jeito certo, pode soar como desperdício, mas você sabe, nas suas convicções, o que você está fazendo. Você sabe aonde você está entrando em Deus. Aleluia. Para terminar. Para terminar. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Entendendo o tempo e o modo de Deus. Entendendo o tempo e o modo de Deus é o tema desta palavra. Entendendo o tempo e o modo de Deus. Oh meu Deus, nos dá graça. Primeira Samuel capítulo 1, versículo 12, diz assim: demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. E Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já era triste. Já não era triste. Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Quantos de vocês têm entendido que é um tempo de gerar algo para Deus? Primeiro passo para gerar algo para Deus: Ana chorou diante do altar. Se você não estiver disposto, disponível e desesperado por aquilo que você está gerando, isso é só uma animaçãozinha, é só uma empolgaçãozinha, não é um avivamento. Avivamento vai tirar teu sono. Avivamento vai tirar tua fome. Avivamento vai tirar você do centro e vai colocar Deus. Avivamento vai trazer no seu coração níveis de renúncia. Avivamento vai gerar em você tristeza, como diz em Eclesiastes 7, né? 7. Melhor é estar na casa de luto do que na casa de festa. Melhor é a tristeza do que a alegria. Como que é melhor, meu Deus? Melhor é o fim das coisas, diz no verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Se você não está desesperado, disposto e disponível
Se você é só eficiente, mas não é eficaz, também não adianta. Porque o eficiente, ele passa a vida inteira fazendo tudo bem feito. Mas o eficaz, ele faz o que precisa ser feito. Você pode fazer tudo bem feito sem fazer o que precisa ser feito. Por isso esse é um tempo de discernimento e entender o que Deus realmente quer de você. Entender o que você pode fazer para mudar as coisas. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Ana, vamos fazer os passos de Ana para a gente aprender a gerar. Primeiro, Ana chorou desesperadamente diante de um altar, ao ponto de ser considerada como uma mulher embriagada, bêbada, irresponsável. O problema é que nós queremos ser confundidos com artistas, não com bêbados. Quando alguém olhar para você e dizer assim: olha, o pastor está meio desequilibrado, parece que ele anda esquecido, a gente fala com ele e não presta atenção. Eu acho que o pastor, tenha certeza, seu pastor está entrando num lugar em Deus. Deus vai tornar essa geração embriagada da sua glória. Escreve aí. Primeiro passo, se você deseja um avivamento, é chorar desesperadamente por ele. Se você não tem, se você não tem fome de um avivamento, irmãos, eu não falo isso com prazer, não. Eu falo isso às vezes até com dor. Às vezes eu estou com a minha esposa, às vezes a gente está no shopping almoçando, está passeando, porque eu sou pai, eu sou marido, e a gente precisa disso. Não é pecado ser homem. Amém? Aleluia. Não é pecado ser homem. Mas às vezes a gente está lá, ela fica me olhando, ela diz: amor, você não está aqui, né? Aí eu não sei o que dizer, porque eu não posso mentir. Eu digo: não, vamos fazer o que agora? Ela disse: quer ir para casa? Eu disse: às vezes, irmão, você está tão desesperado por uma coisa. Não é que os seus filhos perderam o valor, sua esposa perdeu o valor, a sua equipe perdeu o valor, mas às vezes você quer algumas coisas que não estão mais na terra. Você quer entrar em alguns lugares que a terra não pode te dar. E se isso acontecer com você, busque um equilíbrio, por favor. Você vai precisar. Seu filho de 7 anos, ele não quer saber se você é o pastor e vai ter que pregar domingo. Ele quer jogar bola. Ele quer soltar pipa. E sabe que uma coisa? Deus, enquanto você está jogando bola, Deus te dá mensagem. Você está soltando pipa, Deus diz assim: ó, você começa a pipa na minha mão. A sua rabiola ainda é pequena, meu filho. Por isso você fica bicando para todo lado. Eu sei que se eu te der linha, você vai voar. Mas quando chega de noite, eu tenho que te recolher, senão o sereno te molha e você cai. E aí Deus me ensina equilíbrio e diz: filho, você pode fazer as duas coisas. Mas você tem que estar tão desesperado por Deus, tão desesperado pela presença de Deus. Segunda coisa, se você quer gerar um avivamento, você tem que estar debaixo de uma palavra. E essa palavra tem que mudar a sua concepção, o seu entendimento. Quando Eli olhou para ela e disse: mulher, tu está bêbada? Ela disse: não, eu não estou embriagada. Eu não sou filha de Belial. Eu só estou pedindo algumas coisas para Deus aqui. Aquele homem olhou para ela e disse: assim seja feito, conforme a tua petição. Sabe o que aconteceu? Pronto, na hora ela já enxugou as lágrimas, saiu dali. A Bíblia diz que a tristeza saiu do seu rosto. Se uma palavra não muda você, você tem que estar pulando de galho em galho. Sabe por que você pula de galho em galho? Porque você não entrou, a palavra ainda não entrou. Quando entra, pronto, enxuga a lágrima, cara.
Quando ela ouviu isso, que ela ouviu o que estava acontecendo, que ela ouviu o que Eli falou, quando Eli disse para ela: então vai-te em paz, e disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. E foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A palavra tem que mudar seu destino. Você tem que estar debaixo de uma palavra de governo. Vai. Paternidade é isso. É você liberar seus filhos para gerar também. E às vezes o que seus filhos estão gerando é maior do que os filhos que você gerou. Como aconteceu com Samuel, foi maior do que Hófni e Finéias. Não tenha medo disso, senão você vai passar uma vida sofrendo por ver Deus fazendo coisas em outras pessoas. Que hoje, irmãos, as pessoas me ligam: Pastor Juscelio está aí, Pastor Fernando está aí, Pastor Jacques, Pastor Ulisses. É porque eu queria dar uma oferta para eles. Eles ligam para mim dizendo que vão dar oferta para eles, só para Deus provar o meu coração. Na hora eu digo assim: Deus, o Senhor é terrível. Na hora eu digo: o Senhor é terrível. E ele disse: não, eu só queria ver se seu coração ainda está apaixonado. Eu digo: mas o senhor não sabe tudo? Ele disse: eu sei, mas você precisa saber também. O inferno também precisa saber. Quando eu pedi para Abraão matar o menino, não é porque eu precisava de uma prova de amor. Eu já sei que Abraão me amava, mas eu queria que todo o céu visse, e todo o inferno visse, e toda a terra visse. Porque para Abraão ele tinha que ser imputado por justiça. Sabe o que Deus disse depois que Abraão foi matar o menino? Deus disse: agora ouviu, Satanás? Não toca mais nele. Quando Deus pede prova de amor, não é porque Deus precisa, é porque Deus está carente. Não, Deus só quer que você veja até onde você tem coragem de ir com Ele. E aí às vezes as pessoas me ligam: pastor, fulano de tal está aí, eu queria dar uma oferta. Esse dia me ligaram para dar uma oferta para o Salés da cantina. O cara chegou aqui antes de ontem, já sentou na janela, meu, e já está tomando as nossas ofertas. Pastor, fulano de tal está aí, tá? Não, porque eu queria dar uma oferta para ele. Diga amém, querido, que bênção. Pode, né, pastor? Aí, se eu não tivesse entendimento de paternidade, eu ia dizer: está amarrado, irmãos. O irmão tem que ter princípio, o princípio de honra. É dar para mim, que eu sou o pastor presidente. Tenho medo. Pastor, e se eles ficar maior do que você? Então eu cumpri o propósito. E se eles forem para outros lugares e começarem coisas maiores do que você está fazendo? Então eu cumpri o propósito. Às vezes o rebelde não é o que sai, é o que fica. Davi saiu, Saul ficou. Eu não estou fazendo apologia à rebeldia aqui, por favor, não distorça minhas palavras. Eu estou dizendo que a gente tem que ter entendimento de cada caso. Mas deixa eu terminar com Ana. Primeiro, ela adorou diante do altar. Segundo, ela estava debaixo de uma palavra que mudou o seu semblante, mudou o seu entendimento. Pronto, enxugou as lágrimas e disse. Terceiro, ela fez um voto. Ela disse: se tu me deres filho, eu te darei de volta. Eu não quero filho para mim, eu quero filho para servir no altar. Eu quero filho para ministrar diante do altar do Senhor. Sabe qual é a diferença de Ana e Raquel?
Em Gênesis capítulo 30, Raquel disse para Jacó assim, ó, me dá filhos, senão eu morro, porque eu não aguento mais ver Lia, minha irmã, tendo filhos. Então ela pegou uma serva dela e deu para Jacó dormir, disse, ó, dorme com a minha serva e gera filhos nela, para que os filhos se deitem no meu colo. Sabe por que Raquel queria filhos? Porque ela via sua irmã tendo filhos e ela não. A mulher na Bíblia representa a igreja. Raquel queria filhos e ela disse, me dá filhos, senão eu. E uma igreja que faz qualquer coisa para ter filhos vai terminar como Raquel, vai morrer gerando. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. Benjamim, ela morreu no parto. Por que ela morreu no parto? Meu Deus, agora imagina, ela era a mulher que Jacó amava. Jacó amava Raquel e desprezava Lia. Você já viu que Deus tem um negócio com os desprezados, irmão? A Bíblia diz que quando Deus viu que Jacó desprezava Lia, deu filhos a ela. Essa é uma geração dos desprezados. É verdade. A Bíblia diz que Lia era fraca de aparência. É a geração dos feios, irmão. Diga para o irmão que está do seu lado, querido, você é feio, mas Deus vai abrir a sua amada e você vai gerar. Oh meu Deus, essa veio agora do trono. Diga assim, você é feinho, mas Deus vai te dar filhos espirituais. Aleluia. Não, alguém se alegre comigo. Diga, você é feinho, mas Deus vai te dar filhos. Judá vai nascer de você, Issacar vai nascer de você, Levi vai nascer de você. Aleluia. Mas eu sou feio, eu não sirvo para nada. Serve sim para gerar filhos. Canta a tua, estéreo, que não deste a luz, porque maiores são os filhos da desolada, do abandonada, do que aquela que tem o marido. Canta a tua, feinha. Canta a tua, feinho. Pega, vai para o seu quarto, feinho. Lá ninguém está vendo você. Aleluia. E gere, por favor, alguma coisa para Deus. Ele faz com que a estéreo seja alegre mãe de filhos. Deus tem um negócio com os desprezados, amém, irmão? Por isso, cuidado quando você despreza os desprezados. Cuidado quando você toca nos órfãos, nas viúvas, nos necessitados. Cuidado, porque Deus tem um negócio com eles. Quem ouve o clamor do pobre clamará e também será ouvido. Quem dá ao pobre empresta a Deus. O segredo do meu evangelho é cuidar do pobre dessa cidade. É cuidar do necessitado dessa cidade. É gastar dinheiro com pessoas carentes. Dar comida para eles. Eu não sustento artista no púlpito. Sustentamos pobres nos lugares carentes. Nós não damos dinheiro para artista. Não alimentamos essa lixologia gospel, essa meleca. Nós alimentamos a cidade carente. Um dia esse povo vai ter que acertar as contas com Deus. Onde está o dinheiro dos CDs? Onde está o dinheiro dos livros? Onde está o dinheiro dos shows? Onde está o dinheiro dos eventos que você fez? Hein? Onde está os promoters que promovem os cantores gospel? Deus vai pegar você, promoter. Eu estou orando para Deus te pegar. Você que tem abusado da noiva, você que tem abusado da igreja, promotor, olha aqui para mim. Deus vai te pegar. Você que está enriquecendo nas costas da igreja, você que trata a igreja como uma prostituta, seu cafetão. A noiva não é prostituta. Você é cafetão, mas a noiva, ela não é prostituta. Não leve pessoas, por favor, não leve pessoas na sua igreja que cobra para cantar e pregar. Quem cobra por uma noite de intimidade é a prostituta, não é a noiva. Pastor Iraci é minha noiva, é minha esposa, dorme comigo de graça. Às vezes não é tão de graça assim, mas às vezes tem um mimo, um carinho, sempre tem, não tem, pastor? A gente sempre tem um mimo, um carinho, um amor trouxe para você, fica sempre mais fácil as coisas. Mas não tem preço. Quanto é que você cobra por 2 horas? Quanto é que você cobra por 20 músicas? Quanto custa 20 músicas sua, seu ladrão? Você é ladrão.
Você é ladrão da noiva, você é cafetão. Só que a noiva não é prostituta. Ela tem um noivo e ele vai buscar ela, viu? Te cuida, porque ele vai vir buscar ela, seu cafetão. Ele vai vir buscar ela. E você está pego, nego. Você que está enriquecendo, Deus vai pedir seu dinheiro de volta. Espero que seja só o dinheiro que ele peça. Vamos voltar aqui, porque eu já fico... isso me pega, irmão. O meu espírito profético vem para fora. Escute. Vamos cantar uma musiquinha para dar uma alegradinha um pouco. Ficou muito triste. Esse lugar ficou muito triste agora, pastor. Isso. Eu sei que é pesado ouvir isso, mas alguém tem que falar, irmãos. Alguém tem que falar. Eu vou te falar uma coisa, escute. Quando você ficar grande, escuta, pastor, quando você se tornar a maior igreja da região, quando o seu CD estourar, quando a sua música explodir e você ficar nojento, eu vou te detonar, eu vou acabar contigo. Não sou eu que estou falando, não. Porque essa geração é uma geração que entende o que é o que Davi entendeu. Eu vou te deixar grande. Alguns de vocês eu vou deixar muito grande. Alguns de vocês vão crescer muito na terra. Alguns de vocês vão ter dinheiro, muito dinheiro. E se você fechar teu coração e quiser levantar seu nomezinho, seu impériozinho, eu vou te pegar. Deus já está pegando, irmão. Hoje já tem até promoção. Tem pessoas que ligam aqui para nós: agora tá mais barato, se vocês quiserem. Tá promoção, é final de feira. Final de feira o chuchu fica mais barato. O chuchu, o pimentão vai ficar mais barato. Você vai no final da feira, tem tudo mais barato. Por isso não importa como você começa, não importa como você termina. O que você está gerando é para o corpo? Ou é só para som livre? O que você está gerando é para o corpo ou é só para a Sony? O que você está gerando é para o corpo? Serve para a igreja? Alimenta os filhos de Deus? Transforma-os? Ou só levanta o seu nomezinho? Porque Ana disse: se o Senhor me der, eu te dou. Agora você pode imaginar quando o menino desmamou. No capítulo 2, versículo 17 de 1 Samuel. Ana pega o menino e entrega para um líder desviado, pastor Juscelio. Ela entrega para um líder desviado com 2 filhos endemoniados. E ela disse: o meu menino, não importa onde seus filhos vão, se eles foram gerados debaixo de santidade, debaixo de promessa, meus filhos podem ir aonde quiserem. A Bíblia diz que todos os anos Ana e a Silói levavam uma túnica nova para Samuel. Ou seja, ele estava na casa de um cara desviado, mas a quem cobria era ela. A túnica nova todos os anos. Quando você entende algumas coisas, você entende por que eu vivo assim? Desesperado, aloprado. A Raquel disse: me dá filho, senão eu morro. E morreu gerando. E o pior, quando ela estava morrendo, ela olha para o menino e diz: Benoni, maldição. O pai pula e diz: Benoni não, é Benjamim. Porque tem pessoas que geram, irmão, e eles estão morrendo enquanto geram e ainda querem matar os filhos. Querem amaldiçoar os filhos.
Não, querida, é Benjamim. Você morreu, mas ele não. Ele está vivo. Então, por favor, pastores, voltem para a sua igreja e meçam algumas coisas que vocês e eu precisamos restaurar. Então, primeiro, se você quer gerar um avivamento, se desespere por ele. Por favor, se desespere. Isso vai roubar tudo, seu prazer. Isso vai roubar tantas coisas. Vai roubar não, vai arrancar de você. Segundo, ande debaixo de uma promessa, de uma palavra. Terceiro, não seja individualista. Não gere só para a sua denominação, para o seu umbigo. E quarto, a Bíblia diz que Ana foi embora. E quando chegou em sua casa, se deitou com seu marido e concebeu. Isso me ensina o quê? Que você pode estar desesperado, pode ter uma palavra, pode ter boas intenções, mas se você não for para casa, dá um cheiro nele. Se você não for para casa, deixar ele colocar vida em você, você não vai gerar. Pastor, então com quem que eu tenho que me deitar para gerar? Eu vou dizer o que Gabriel disse para Maria: como que eu posso ter filho se eu nunca estive com homem? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti. É um tempo de aumentar o nível. Vem cá. Te envolverá. Sobre ti, Espírito Santo. É um tempo de aumentar o nível. Receba fogo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Você vai gerar pelo Espírito, não é por homem nenhum. Nenhum homem vai ter condição de colocar a vida de Deus em você. A vida de Deus. Tua alma viverá. A vida de Deus. Teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. A vida de Deus. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e chorarás, e cantarás, e cantarás, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vento do Espírito,
quero orar com você agora. Eu espero que essa carga que você recebeu aqui não dilua numa mensagem de domingo, mas que essa carga venha sobre o seu espírito. Você que sabe se você tem que vir aqui à frente ou não.